Fala, porcada! Domingão, dia de palestra, hein? Verdão vai enfrentar o Vitória lá em Salvador, mas esse jogo vai ter um time totalmente modificado, né, cara? Porque o que importa mesmo é quarta-feira, então provavelmente o Palmeiras vai entrar com a molecada da base. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal do Gazeta Esportivo tá falando aqui, José Paz trazendo as informações do Verdão, e também vamos acompanhar aqui um corte do Paulo Massini junto com a Isabela Labate, trazendo as últimas informações e a provável escalação do Palmeiras para esse jogo de hoje. Lembrando que os canais oficiais vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos, beleza? Deixa o seu like, fortalece bastante o nosso vídeo e incentiva o nosso trabalho, fechou? Então é isso, família, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hora de projetar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, Palmeiras encara o Vitória com missão de não deixar os líderes abrirem vantagem na ponta da tabela. Lembrando que o Verdão é o terceiro colocado, 4 pontos atrás do líder Flamengo. Para esse duelo, o técnico Abel Ferreira vai ter que remendar a zaga. E o José Paz conta tudo direitinho pra gente, tá na tela. Fala, Mi! Beijo grande pra você, querido. Abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras tem confronto importante no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 7h30 da noite, lá em Salvador, no Barradão, contra o Vitória, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro para essa partida. Felipe Anderson, liberado aí depois de se curar de uma inflamação no quadril, pode ficar à disposição do técnico Abel Ferreira, lembrando que o Abel pode também mesclar o time para essa partida diante da equipe baiana, porque na quarta-feira que vem o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Corinthians, jogo 2 das oitavas de final da Copa do Brasil, precisando reverter aí uma derrota de 1-0 na Neoquímica Arena para avançar às quartas de final da competição nacional. O Bruno Fux, com edema na coxa, esse está fora diante aí do Vitória, assim como o Murilo, que está se recuperando de uma lesão muscular. Os dois zagueiros, então, não devem enfrentar o Vitória fora de casa nesse final de semana. Palmeiras que enviou à CBF um ofício pedindo explicações sobre a arbitragem do juiz Wilton Pereira Sampaio na partida contra o Corinthians e também pedindo explicações em relação à utilização do VAR no derby da última quarta-feira. Palmeiras reclamando muito do pênalti marcado em cima do Memphis Depay e reclamando demais também do impedimento dado e do gol invalidado do Maurício no segundo tempo da partida lá em Itaquera. Tá certo, Michele? Essas foram as informações do Palmeiras aqui no programa de hoje. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Abraços, lá na Baixada. E aí, Alex, essa zaga? Preocupa, né? Porque o Murilo já está fora faz tempo e é um jogador que tem se machucado muito. E o Bruno Fux, que vinha jogando muito bem, eu tenho falado que foi a melhor contratação do Palmeiras no ano, também teve um problema muscular. Não é tão grave, é um edema e não um estiramento, enfim, mas é o suficiente para ele ficar fora alguns jogos, né? Inclusive do jogo contra o Corinthians na outra quarta-feira. Mas o Felipe Anderson volta, é importante que ele volte a ganhar ritmo nesse domingo contra o Vitória para poder ficar à disposição também num nível melhor quarta-feira contra o Corinthians. E sobre a arbitragem, Palmeiras fez o protocolar, né? Nada mais do que todo mundo faz quando se sente prejudicado. Manda um ofício para a CBF e não muda nada. Eu acho que deveria ter tido uma postura mais firme já no dia do jogo. O diretor falando, que não fala... Ele só fala com quem... Nunca fala, né? Ele só fala com quem ele quer, né? Que a gente sabe com quem. E com mais ninguém. Mas deveria ir lá na coletiva. Antes, até o Abel, que nem queria falar, que levantou da coletiva depois de 10 minutos e deixou todo mundo falando sozinho lá porque estava desanimado, o diretor devia estar lá falando. Né? O que foi feito aqui, a gente não admite, não queremos mais esse árbitro apitando jogos do Palmeiras. Tem que fazer uma pressão, faz parte do futebol isso, dos bastidores do futebol. E o Palmeiras não fez, o Palmeiras é muito bonzinho. Mas você acha que faz efeito? Faz. O Palmeiras é muito bonzinho, o Palmeiras é muito bonzinho. Quer ser sempre o extra classe e na hora que tem que ser um pouco da várzea, falta pro futebol raiz, assim, sabe? Cara, falta. Mas eu creio que... Cara, por mais que você reclame no futebol brasileiro, os erros são sempre os mesmos. Parece que os caras não veem os outros jogos, sim, não observam os outros lances. Porque foi um impedimento que já tinha, na semana anterior, já tinha acontecido 2 situações que um deu pênalti, deu gol, o outro não deu. Pô, então senta na semana, e aí, o que nós vamos fazer? Se aqui, nessa linha, é gol ou não é? Você viu na hora de traçar a linha, o frame? Ele colocou já com a bola no alto, a bola tinha que ser um frame antes. Então, e aí muda a linha também. Por que não senta, não conversa na semana? São pontos fundamentais, são pontos importantes.
Faz uma videochamada com todo mundo, resolve o problema. Porque esse mecanismo é arcaico, o Abel tem razão, isso aí é do século passado mesmo, esse mecanismo do VAR que a gente usa hoje. Na Europa, todo mundo já tem o mais sofisticado. Tudo bem, mas mesmo assim, Alex, com o que tem, o que nós vamos fazer? Vamos conversar para definir, como alguém falou, vamos padronizar. Sim, isso é importante. Agora, um dá gol, o outro não dá gol, e um ali, é então, impedimento, outro não é impedimento. Traça a linha aqui, Então fica um negócio que aí todo mundo reclama, complicado. e aí não vai chegar em lugar nenhum. E só um detalhe, que pode ser coincidência, mas mesmo assim, depois do que não só o impedimento, mas o pênalti no Lucas Evangelista e aquela falta do Ranieri no Vitor Roque na entrada da área, que ele quase quebrou o Vitor Roque no meio, o árbitro não deu nem falta. E a gente pega o retrospecto do Wilton Sampaio em jogos do Palmeiras. Os últimos 7 jogos que ele apitou no Palmeiras foram 5 derrotas e 2 empates. Não dá, cara. É impossível. É impossil você aceitar. É um jogo muito truncado, Mas para toda hora. Não dá, sabe? Não dá. Não, vai pro VAR pra ver o VAR. Pede pro jogador, vai pra lá, vai pra cá. Pô, já sabe que o jogador não vai pro banco. Dá sequência no lance, então fica amarrando o jogo. Depois, na hora de dar o acréscimo, não dá o acréscimo que tem que dar. E Palmeiras, veta o Wilton Sampaio. 7 jogos, 5 derrotas e 2 empates. E sempre com prejuízo ao Palmeiras. É impressionante isso, cara. Eu não sou de chorar de arbitragem, mas quando a gente vê coisa errada, eu falo. Sim, eu concordo com você. Acho que você usou uma boa expressão e uma palavra certeira para esse momento do Palmeiras, que é um time que não machuca. O Palmeiras, por muitas vezes, tem a posse da bola, até tem mais presença ofensiva do que o adversário, mas o Palmeiras não é um time letal, não é um time que machuca o adversário. E tá faltando isso, né? Porque a gente vê, o jogo contra o Grêmio foi outro jogo que é um bom exemplo, porque o Palmeiras faz o gol com 3 minutos de jogo e depois não tem grandes chances. Vamos combinar que era um jogo simples. O Grêmio é um time que hoje, tecnicamente, é muito inferior ao Palmeiras. É um time que estava perdido e mesmo assim ainda conseguiu umas oportunidades que o Everton salvou. Aliás, se tem um destaque positivo nesses últimos jogos, é o Everton, que voltou a fazer boas partidas, defender o pênalti contra o Corinthians. Isso é importante para ele retomar a confiança. Mas o time do Palmeiras é um time que não à toa no Campeonato Brasileiro, entre os 3 primeiros, é o que tem menos saldo de gols de longe, né? O Palmeiras hoje tem 7 de saldo de gols e, se eu não me engano, eu não vou lembrar o número exato agora, mas o Cruzeiro deve ter uns 19 e o Flamengo 23, por aí. É uma diferença considerável, né? Eu estou até lembrando aqui os números para você, levantando. O Palmeiras tem 19 gols a favor contra 30 do Flamengo e 28 do Cruzeiro. O saldo é razoável, 7, né? Tomou 12, também 11 gols tomou o Cruzeiro e só 6 tomou o Flamengo. A defesa do Flamengo é a melhor nesse momento. Bom, agora tem que olhar para o Vitória, porque se ficar pensando na quarta-feira que vem, perde do Vitória amanhã. É o jogo que tem pela frente, lá no Barradão, Salvador, nunca é fácil. O que você pode falar a respeito disso? Tem uma característica do Palmeiras, né, que é se recuperar relativamente rápido depois de tropeços, né? É fundamental manter a pegada no Brasileiro, porque agora, na outra, quarta, aí a gente vai esperar para falar sobre isso mais para frente, né? Palmeiras e Vitória, Vitória que vem se recuperando de certa forma aí no campeonato, né? Com o Carille, né? O treinador para mim que eu acho que é ideal para esse tipo de situação, tá lá, conseguiu sair da zona, tá na 15ª posição, 17 pontos. Nunca é fácil jogar no Barradão, né, Isa? Não, é um jogo fora de casa, como você disse, o Vitória se recuperou no Brasileirão depois da chegada do Carille. É um time que tem gerado dificuldades até para os seus adversários, apesar de outro dia ter empatado em casa com o Sport, que é um time que tem extrema dificuldade no Campeonato Brasileiro. Acho que se tem a coisa mais positiva do Palmeiras neste ano é jogar fora de casa. Estava até pensando nisso antes do jogo contra o Corinthians. Só do Cruzeiro o Palmeiras tinha perdido fora de casa na temporada, porque no Campeonato Paulista não perdeu, na Copa do Brasil também não perdeu, aliás, agora perdeu, né? Segundo jogo, que sofre uma derrota fora de casa
contra o Corinthians e contra o Cruzeiro. No Brasileiro foi esse único jogo contra o Cruzeiro. Então é confiar que o Palmeiras, como visitante, vai conseguir trazer esses pontos que são importantes, querendo ou não, por mais que seja fora de casa, por mais que seja complicado jogar no Barradão, é um adversário da parte do meio para baixo da tabela, então são adversários que você precisa garantir a maior quantidade de pontos, não dá para perder, né? E eu acho que o Palmeiras precisa sim brigar pelos 3 pontos, mesmo tendo o Corinthians pela frente, né? Às vezes tem aquela lógica, o empate tá bom fora de casa. Acho que nesse caso não. Acho que nesse caso é importante ganhar os 3 pontos, porque, como eu disse, é um adversário inferior, apesar de jogar em casa, e também para não deixar o Flamengo, principalmente, desgarrar, né? O Cruzeiro tá num momento um pouco pior e tem 2 jogos a menos em relação ao Palmeiras no Brasileirão. Então, pensando nesse título de campeonato brasileiro, é bom fazer uma boa partida. Não sei se o Abel vai optar por um time misto. A gente já sabe que o Fux, né, não deve jogar, ele foi constatada uma lesão. Inclusive, é uma grande falta para o Palmeiras, tá? Eu não sei o que você acha, Massa, mas hoje eu considero o Fux titular, mesmo com o Murilo à disposição, porque eu tenho gostado muito das partidas que ele tem feito, ele tem sido seguro na zaga, e contra o Corinthians me chamou a atenção que ele encontrou boas alternativas de ligação com o ataque, e dali surgiram boas jogadas do Palmeiras. Então é uma pena para o Palmeiras não poder contar com esse jogador. É uma pena mesmo, uma pena mesmo. Para mim, eu concordo com você, tá jogando muito bem, tem sido um dos melhores da zaga ali ao lado do Vanderlan. E, cara, olha, uma coisa que eu tô percebendo no Fux é que ele tá meio que assumindo um papel de liderança ali atrás, né? Isso é muito importante. Tanto que, para mim, o Palmeiras toma aquele gol imbecil contra o Corinthians, porque ninguém fica na barreira. Tinha acabado de entrar o Mikael, estava ali o Gomes falando com ele: você quer ouvir rock ou quer ouvir sertanejo? Os dois estão na área, e vem o cruzamento e caixa, né? Enfim, tava desarrumado, desorganizado. Bom, é isso. Te pergunto, como diria o cantor, da próxima quarta-feira, Allianz Parque, certeza que você vai estar lá. Com certeza. Palmeiras e Corinthians. O que dá para falar, hein? Dá para virar, vai para os pênaltis. Tem uma coisa boa, você sabe que eu sou um eterno otimista. E eu vi pegando pênalti, opa. E tem outra coisa, esses 7, 8 jogadores novos, eles não estão na história de perder pênalti o tempo todo como Palmeiras instituição, né? Então, em tese, pode ser um recomeço, né? Ou não, estou otimista demais. Pode, mas eu acho, Massa, que inclusive dá para ganhar no tempo normal, né? O Palmeiras dá para ganhar. É uma vitória simples do Corinthians, de 1-0. O Palmeiras dentro de casa precisa valer primeiro o mando de campo. Segundo que, pelo que o Palmeiras apresentou, analisando o jogo em si contra o Corinthians, o Palmeiras poderia ter aberto o placar, poderia ter feito 2 gols pelas chances que teve. O Palmeiras teve até chance para marcar gols. O problema é que não marca. Então, assim, não foi um jogo ruim, de todo ruim do Palmeiras contra o Corinthians. Não foi. Foi até um jogo bom de assistir. E acho que dá para buscar no tempo normal. Me pergunto algumas coisas, aí eu queria ouvir até de você, por exemplo, contra o Corinthians, nesse jogo, no primeiro jogo. Eu não teria tirado o Vitor Roque. Eu não acho que o Flaco Lopes precisa entrar em todas as partidas. Para mim, o Vitor Roque estava bem ali. Quem sabe é um jogador que pode ser importante taticamente e fazer um gol importante contra o Corinthians. Então, eu acho que dá super para buscar no tempo normal. Nada está perdido. Teve o lance polêmico do impedimento, que isso deixa um gostinho mais amargo, né? Porque o Palmeiras fez o gol e o impedimento é completamente inconclusivo. Não dá para falar. A linha do pente ali do VAR não mostra nada. Fora que a gente viu a análise do VAR e a bola já tá saindo do pé do Aníbal Moreno. A gente não tem o frame correto, porque o frame anterior, ele não tá tocando na bola. Então não dá nem pra gente analisar se era impedimento, se não era impedimento, enfim. Então fica esse gostinho amargo. Mas eu acho que de bola, dá muito pra buscar. Dá muito pra buscar.
Família, então essas foram as notícias aí de hoje, né? Palmeiras que vai enfrentar o Vitória hoje lá em Salvador, no Barradão, às 19h30. E bem provavelmente o Palmeiras vai com time misto, muito por conta do jogo de quarta-feira, né? Que é um jogo muito importante. Jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra a Gambazada, então já sabe, né, mano? Então o Palmeiras provavelmente hoje com time misto, levou bastante molecada da base, o Abel Ferreira, para essa viagem. E a gente tem aqui a provável escalação para passar para vocês, cara. A matéria do GE, tá? Então vamos dar uma acompanhada aqui, ó. Escalação do Palmeiras. Abel prepara time misto para encarar o Vitória. Felipe Anderson participa novamente de treino com o elenco e deve ser relacionado para a partida. O técnico Abel Ferreira deve montar uma equipe mista para enfrentar o Vitória, às 7h30 de domingo, hoje no caso, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o português deve dar descanso à parte dos titulares de olho no jogo contra o Corinthians, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O elenco fez neste sábado o último treino antes da partida, com atividades táticas e um trabalho recreativo. Felipe Anderson, desfalque recente por causa de uma inflamação no quadril, voltou a participar de todo o treino e é provável que volte a ser relacionado. O zagueiro Murilo, que se lesionou na Copa do Mundo de clubes, né, fez exercício de transição separado do grupo, enquanto Bruno Fux, que se machucou contra o Corinthians, fez tratamento. Assim, uma equipe provável para o jogo contra o Vitória tem no gol o Everton ou Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Gustavo Gomes ou Benedetti, Mikael e Vanderlan, Emiliano Martinez, Alan e Rafael Veiga, Facundo Torres, Luigi e Flaco Lopes. O Palmeiras tem 32 pontos e está na terceira colocação do Brasileiro, atrás de Cruzeiro e Flamengo, 4 pontos atrás do Flamengo no caso. A equipe tem o melhor aproveitamento jogando como visitante, isso é um bom ponto, hein? O Palmeiras como visitante está muito bem nesse campeonato, tendo conquistado 85,7% dos pontos disputados como visitante. Certo, família? Então é isso, pessoal. Essas são as informações de hoje. A provável escalação do Verdão para enfrentar o Vitória. Jogo aí pela 18ª rodada do Brasileiro, né, cara? Jogo importante também, obviamente. Não dá para desgarrar do pelotão lá de cima. O Palmeiras tem que manter o foco também. Mas convenhamos, o importante mesmo é quarta-feira, cara. Então, hoje é conseguir pelo menos um empate lá que vai estar de bom tamanho. Se a vitória vier, melhor ainda, excelente. Mas a expectativa mesmo é que o time esteja bem, esteja fisicamente bem, mentalmente bem, para quarta-feira dar tudo certo pra gente, fechou? Lembrando que os créditos dos canais oficiais vão estar aqui na descrição, família. E se você também não é inscrito aqui ainda na Residência dos Porcos, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Verdão, beleza? E ficar por dentro de todas as informações do palestra. E deixe seu like também, que isso fortalece bastante o canal, ajuda bastante e incentiva o nosso trabalho, fechou? Então é isso, família, até o próximo vídeo. Avante palestra, os porcos é louco, é nóis! Ser campeão, te amo tanto meu Palmeiras.